eu fui convidado a falar sobre esse tema que para mim é muito gratificante, muito importante. E por isso pedi que você abrisse a Bíblia em Mateus 9. Quem encontrou o texto diz amém. Eu quero ler do versículo 35 ao 38. Esses livros que eu apresentei agora, esses que estão disponíveis, estão também lá embaixo, junto com o primeiro livro que nós mencionamos, à disposição dos irmãos. Vamos ler o texto, Mateus 9, 35 a 38. Muito conhecido de toda a igreja, mas eu quero extrair daqui as principais lições que desejo apresentar e aplicar nesta mensagem. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Repita ou diga após mim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mais uma vez, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O irmão está com a corrigida aí? Bem, alguém tem a corrigida? Isso aí é corrigida? Corrigida? Lê só o último versículo aí na corrigida. Sim, só o último, 38. Não, esse aí não é, isso aí é contemporâneo. Sim. Ceifeiros. Essa palavrinha aí para fazer o diferencial. Trabalhador, ceifeiro. A palavra ceifeiro é mais específica. É mais específica. Ok. Meus amados, olhe para o texto como quem está querendo extrair alguma coisa dele, e com certeza você vai extrair. O texto fala simplesmente do maior missionário que já pisou na face da terra. O nome dele é Jesus. Aleluia! É bom falar de missões. É maravilhoso falar sobre missões, porque nós temos, para começar, o maior de todos os exemplos, o maior missionário da história, o missionário modelo, o missionário por excelência. O nome dele é Jesus. Aleluia! Ele é o mestre, ele é o Senhor das missões. Ele é o maior impulsionador de missões. Glória ao nome dele para sempre. E só fazemos missões por causa dele. Nós estamos debaixo de uma ordem dele. Nós queremos agradá-lo, adorá-lo, servi-lo, bendizê-lo, obedecê-lo e imitá-lo. Glória ao seu nome para sempre. Bacabal é uma igreja missionária.
pode, está no rol, pode ser considerada, pode ir para a história como uma igreja missionária. Pastor, mas não são todas as igrejas que são missionárias? Era para ser. Na verdade, nem todas o são, porque depois que chegaram num certo patamar, algumas se conformaram com 50 crentes. E aí cruzaram os braços, pastor Valbert, e pronto. Tá bom demais. Outras chegaram à casa dos 300. E aí, já somos 300. Já chega. Outros se conformaram com 1000 crentes. Meu Deus, já temos 1000 crentes. Que coisa espantosa, 1000 crentes. E aí se conformaram. Não enviaram mais missionários, não plantaram mais novas congregações, não investiram em missões, não se esforçaram mais pelo evangelismo, pela evangelização. Essas igrejas que não se envolvem com o trabalho evangelístico, elas correm o risco de deixarem de ser evangélicas, porque não se envolvem com aquilo que Deus se envolve. Querem saber de uma coisa, amados? O que vocês estão tratando aqui nesta semana, o que nós estamos tratando aqui nesta semana, aos olhos de Deus, escute agora, escute, aos olhos de Deus, o que nós estamos tratando aqui é mais interessante do que os assuntos que foram tratados na última reunião da ONU, da Organização das Nações Unidas. Pastor, o senhor está delirando. Não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza absoluta. O que a Assembleia de Deus em Bacabal está tratando nesta semana agrada mais ao coração de Deus, agrada mais ao Espírito Santo. Aleluia! Porque nós estamos tratando de missões, o assunto que mais agrada ao coração de Deus. E você quer estar assim com Ele? Envolva-se no que Ele está envolvido. Preocupe-se com o que Ele se preocupa. Se você está envolvido naquilo que Deus está envolvido, o coração do Senhor está inclinado para você. A igreja não precisa criar nenhuma nova onda. Basta tão somente que ela esteja envolvida, surfando nas ondas que o próprio Deus já criou. Os assuntos que Ele propôs, o tema que Ele propôs, o desígnio que Ele nos apresentou, o propósito maior pelo qual a igreja existe aqui na terra. Nós vivemos para a glória de Deus, nós pregamos para a glória de Deus, nós fazemos missões para a glória de Deus. A igreja se mexe para a glória de Deus, a igreja adora para a glória de Deus, a igreja crê para glorificar a Deus, a igreja divulga a Bíblia para a glória de Deus. Os crentes evangelizam para a glória de Deus. Os crentes discipulam para a glória de Deus. Os crentes saem às ruas, fazem cultos de ruas ou fazem grupos familiares, os famosos GFs, ou as pequenas casas de oração, os pontos de pregação. Seja qual for a estratégia que Deus colocar no coração do líder da igreja, tudo isso é para a glória de Deus. Estamos aqui
para o crescimento do reino. E o crescimento do reino glorifica, exalta, engrandece o nome do Eterno que vive pelos séculos dos séculos. Olhe para o texto. Percorria Jesus todas as cidades e povoados, fazendo o quê? Diga comigo: ensinando, pregando e curando. Mais uma vez, ensinando, pregando e curando. Aqui está, meus irmãos, nesse versículo 35. Eu quero extrair aqui do texto pelo menos 7 lições. E a primeira lição está no versículo 35. Qual é a lição? A ação missionária de Jesus. A ação missionária de Jesus. Qual era a ação missionária de Jesus? Percorrer todas as cidades e todos os povoados. Meus irmãos, missões não se faz apenas ou exclusivamente em 4 paredes. Missões é movimento. Missões é uma obra dinâmica. Missões exige dinamismo, porque missões exige vai e vem, sai, envia, fica, capacita, manda, traz de volta, renova, restaura, levanta. Isso é missões. E aqui está escrito: percorria Jesus. Isso é uma ação. Jesus percorria todas as cidades e povoados. Diga comigo: todas. Todas. E é todas mesmo. O que é que significa isso, pastor? Todas. Todas. Sem deixar nenhuma de fora. Os geógrafos, historiadores dizem que naquela época, na Palestina do Novo Testamento, havia pelo menos 205 cidades e povoados. 205. E o que a Bíblia diz? Jesus percorria todas. Todas. Aonde ia a missão de Jesus? Até onde ia a missão de Jesus? Até alcançar a última cidade. Até onde deve ir a nossa missão? Até alcançar a última cidade, o último povoado, o último lugar não evangelizado, o último lugar não alcançado, a última rua de Bacabal, a última invasão, o último loteamento. O último, tem que chegar até o último. Enquanto não alcançar até o último, a missão não estará concluída. A missão é essa. A ação missionária de Jesus é chegar até o último lugar. Pastor, mas será que Jesus andou mesmo em todas as 205 cidades e povoados? O Espírito Santo não mente. E ele inspirou Mateus para dizer que Jesus percorria todas. 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 Todas as cidades e povoados. Todas. Todas. Como isso é maravilhoso. Como é bom a gente saber que o nosso maior exemplo de missões, o Senhor Jesus, nos deixa essa lição extraordinária. Aqui está então a primeira lição. A ação missionária de Jesus. Ele percorria todas as cidades e povoados. Fazendo o quê? O seu ministério público era dividido em 3 partes. Jesus fazia 3 coisas principais. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Perceba que todas as vezes que a Bíblia fala nesse assunto, o ensino tem prioridade. Isso quer dizer que Jesus mais ensinava do que pregava. Mas ele não deixava de pregar porque era um grande mestre. Ele ensinava e também pregava. Mas ele não deixava de curar, porque ele era um grande mestre e um grande pregador. Ele fazia as 3 coisas. Ele ensinava, ele pregava e ele curava. Esse era o ministério público de Jesus. E qual era o seu ministério privado? Seu ministério particular? Ele treinava 12 homens.
Ele treinava 12 homens. O ministério de Jesus tem duas partes principais. No particular, no privado, ele treinava, ele dava aulas, ele dava lições práticas, andando pelo caminho, assentados para comer, para beber, na hora de dormir, ao levantar-se, em qualquer lugar. Jesus treinava aqueles 12 homens, porque Jesus queria a continuidade da sua obra depois que ele fosse assunto aos céus. No particular, treinamento. No público, ensino, pregação e milagres. Ensino, pregação e curas. Essa era a ação missionária de Jesus. Segunda lição, está no versículo 36. Vendo ele as multidões. Diga comigo, a visão missionária de Jesus. Visão missionária. Qual era a visão missionária de Jesus? Primeiro, que a sua visão era abrangente. Ele via todas as cidades e povoados. Ele via todas. Sua visão é abrangente. Ele não via apenas um grupo de pessoas. Eu vou alcançar aquelas pessoas ali porque elas são melhores do que aquelas. Não. Ele olhava para todas. Eu vou alcançar esses aqui porque estes são especiais, aqueles não. A visão de Jesus não é essa. A sua visão é alcançar a todos. Mas agora vem um detalhe interessante. Vendo ele as multidões, aí logo em seguida já vem a terceira lição, a compaixão. Diga comigo, a visão de Jesus gerou a compaixão missionária. Então, a ação missionária de Jesus está no versículo 35. A visão missionária de Jesus está no começo do versículo 36. Mas no mesmo versículo 36, nós temos a compaixão missionária de Jesus. A sua compaixão é claramente aqui notada quando diz o texto que ele se compadeceu das multidões. Se compadecer de uma pessoa, talvez a maioria de nós tenha essa capacidade. Se compadecer de dor, de três, de uma família, de um aqui, de outro acolá. Mas se compadecer de multidões. Olha a dimensão da misericórdia de Jesus, da compaixão de Jesus. A segunda lição está muito ligada à terceira. Porque a visão missionária de Jesus nos leva a pensar na compaixão missionária de Jesus. Compaixão missionária de Jesus. Agora, irmãos, veja o versículo 37. Depois da compaixão, nós temos a dimensão missionária, a dimensão da obra missionária que Jesus descreve aqui. Qual é a dimensão? Ele se dirige aos seus discípulos e ele fala da dimensão, ele fala do panorama da seara. Qual é a dimensão? A seara, na verdade, é grande. Irmãos, naqueles dias já era grande. Nos dias de Jesus, dizem os especialistas, que o mundo tinha no máximo 250 milhões de pessoas. Levou muito tempo para essa população dobrar. Chegou a 500 milhões. Muito tempo para poder dobrar de novo e chegar a 1 bilhão. Já levou menos tempo para chegar a 2 bilhões. Menos tempo para chegar a 3 bilhões. Em 1974, o mundo completou 4 bilhões. E olha aqui, de 74 para cá, já dobrou e já estamos hoje na casa de 8 bilhões de habitantes na Terra. Olha o tamanho da seara. E dos 8 bilhões de habitantes que o mundo tem,
Os etnólogos e missiólogos dão conta de que apenas 2 bilhões e 300 milhões de pessoas se declaram cristãos. Os que são mais otimistas chegam a dizer que é 1/3 da população mundial. Mas no meio deste 1/3, que é contado como cristão, há muitos que não sabem nem o que é novo nascimento. São contados como cristãos, e vocês sabem, esses grupos, que se autodenominam cristãos, mas não conhecem o Evangelho, não passaram por uma experiência de transformação do Espírito Santo, mas estão nesse 1/3. O outro terço não se declara cristãos, mas tem acesso ao Evangelho. E o outro terço dessa população de 8 bilhões está quase todo sem acesso ao Evangelho. Entenderam? Dividindo o mundo em 3 grupos, 3 blocos. Primeiro bloco, cristãos. Segundo bloco, não cristãos, mas com acesso ao Evangelho. Terceiro bloco, sem acesso ao Evangelho. Por isso foi que Jesus disse: a seara na verdade é grande. Agora vem a consciência missionária de Jesus. Qual é a consciência? Poucos são os ceifeiros. A dimensão é essa. Esse é que é o desafio. A seara é grande, mas os obreiros são poucos. Pastor Raposo, o senhor sabe bem que dos nossos mais de 460 campos, o senhor tem aí exato a quantia? Mais ou menos 465, 66 por aí. Não chega a 470 campos, mas é aproximado aí. Desses 460 e poucos campos que a nossa convenção tem hoje, ligados, registrados em nossa convenção, o senhor sabe que infelizmente ainda não temos 100 que veste a camisa mesmo para dizer: vamos alcançar o que ainda falta. Vamos alcançar o que ainda falta. Olha o tamanho do desafio. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Essa é a consciência missionária de Jesus. Ele fala da dimensão, a seara é grande, e aí ele expressa a sua consciência, mas os ceifeiros são poucos. E quem está dizendo que os ceifeiros são poucos não é um jornalista crítico, não é um analista crítico, não é alguém que está lá de fora assim querendo falar mal. Não é o pessoal da esquerda. Não está me ajudando aqui. Foi ele aqui. Quem está dizendo que os ceifeiros são poucos é o dono, irmãos. É o dono da seara que está dizendo que ele tem consciência que os ceifeiros são poucos. Poucos. Mas agora vem a 6ª lição. Ele faz o apelo. O dono da seara faz um apelo. Esse é o apelo missionário de Jesus. Rogai ao Senhor da seara. Falem com o dono da seara. Falem com o Senhor da seara. Roguem ao Senhor da seara. Aleluia. Olha o apelo que Jesus faz. Olha o apelo que Jesus faz. Roguem ao Senhor da seara. Para quê? Para Ele dar a solução. E qual é a solução missionária de Jesus? Diga comigo: mais obreiros para a seara. Essa é a solução. Entenderam a lição do texto? É um texto pequeno, mas muito cheio de lições missiológicas, lições missionárias.
No versículo 35 você encontra a ação missionária de Jesus. No versículo 36, a visão missionária de Jesus, na parte A. Na parte B, a compaixão missionária de Jesus. No versículo 37, na parte A, a dimensão da seara. Ela é grande, muito grande. Talvez maior do que muita gente pensava, do que muita gente pensa. Aí vem a consciência missionária de Jesus. Os obreiros são poucos. Aí vem o apelo missionário de Jesus. Qual é o apelo missionário de Jesus? Falem com o dono da seara. Cheguem perto do dono da seara. Clamem, clamem ao dono da seara. Clamem. Clamem. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos obreiros? É que tem jeito para a seara, minha gente. Aleluia. Tem jeito. Tem solução. E Jesus apresentou a solução. Roguem ao Senhor da seara, para que Ele mande, para que Ele envie. Quem? Mais obreiros. Mais obreiros. Mais ceifeiros para a seara. Aí está a solução missionária de Jesus. Eu gosto de contar alguns testemunhos nesse aspecto, nessa dimensão. E aqui o tema exige que eu fale alguma coisa sobre esse desafio das missões urbanas, que é exatamente aquilo que me foi pedido para falar um pouco, ou para chamar a sua atenção. Nós vivemos em um mundo urbano. 86% da população do mundo hoje é uma população urbana. 86%. O mundo tem hoje mais de 300 cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Mais de 300 cidades que possuem mais de 1 milhão de habitantes. Meus amados, imaginem o desafio de evangelizar uma cidade com 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 18 milhões, como é a cidade do México, por exemplo. 18 milhões de habitantes. Que desafio evangelizar uma cidade dessa? Se muitas vezes para nós é um enorme desafio evangelizar um povoado com 100 famílias, com 200 famílias, com 300 famílias. Agora imagine evangelizar uma metrópole ou uma megalópole com 10 milhões, 15 milhões, 18 milhões de habitantes. Este é o mundo em que vivemos. Este é o desafio da seara. É por isso que o dono da seara diz: a seara na verdade é grande. A seara na verdade é grande. Mas o dono da seara disse, o maior missionário, o maior exemplo, nos impulsionou através de um apelo: rogai ao Senhor da seara para que envie mais obreiros para a sua seara. Mais obreiros, mais ceifeiros, mais obreiros, mais ceifeiros, mais obreiros, mais ceifeiros. Analise comigo. A seara é grande em desafios. A seara é grande em dificuldades. A seara é grande geograficamente. A seara é grande em todas as dimensões. Os obreiros são poucos. Poucos em quantidade. Poucos em disponibilidade. Poucos que buscam a capacitação espiritual para tanto. Poucos que querem deixar o conforto de sua casa. Poucos que querem deixar o conforto do lar ou do aconchego familiar. Por isso é que o desafio é grande. Mas Jesus disse: roguem ao Senhor da seara. Roguem ao Senhor da seara
roguem ao Senhor da seara para que Ele envie mais. Para que Ele envie mais. Vocês estão aí assentados numa posição privilegiada que dá acesso direto a quem está no púlpito. E aí o que passa na cabeça de muitos de vocês, na hora que fala assim, levante mais obreiros. Aí você olha para o púlpito e diz, olha o tanto de obreiros aí. Aí é que está. Vocês olham porque está muito fácil olhar daí para cá. Mas agora eu quero desafiar você para olhar para 3 pessoas que estão perto de você aí. Do lado e atrás. Olhe mesmo, mas olhe. É só para olhar, irmão, não para falar nada agora. Só olhe. Depois disso eu vou dizer algo. Já olhou para as pessoas mais bonitas que estão perto de você? Olha aí, rapidinho, é só para olhar, irmão, não paga nada. Tem gente que ainda não mexeu a cabeça. É só para olhar, irmão. Já olhou? Pois esse aí que está do seu lado, ou atrás de você, ou na sua frente, pode ser o obreiro ou a obreira que Deus quer levantar para a seara. Aleluia! Está no seu banco aí o obreiro, o ganhador de almas, o discipulador, o evangelista, o missionário de casa em casa, o missionário urbano ou missionário rural. Eu ouvi o testemunho do pastor Lee Young, o pastor que substituiu David Jong-Chu em Seul, na Coreia. Nós estávamos na Conferência Mundial Pentecostal e tivemos o privilégio de ouvir aquele homem por 2 horas. E uma coisa muito interessante que ele disse ali, pastor Raposo, que a igreja, antes que o pastor David Jong-Chu entregasse, chegou a 1.200.000 membros. Muito grande, não é? A maior igreja pentecostal do mundo. 1.200.000 membros. Então, antes que ele passasse o cajado, ele passou vários anos preparando o seu substituto. E aí então eles entraram no acordo, o ministério da igreja, para organizar 8 novos campos. Cada um dos campos com 50.000 membros. Organizar 8 novos campos com 50.000 cada um. Então iria sair da igreja para organizar novos. Quantos mil? 400.000. De 1.200.000, a igreja iria então ficar, a original, a mãe, iria ficar com 800.000. Isso que me chamou a atenção. Que cada novo campo que ele organizou e botou 8 líderes que ele preparou, já começa uma igreja com 50.000 crentes. Mas o que me chamou a atenção, pastores, foi na hora que ele disse que depois que ele assumiu, então a igreja estava com 800.000 crentes. Sabe o que ele fez? Foi orar, foi para os pés de Jesus e dizer: Senhor, me dá estratégias para que essa igreja cresça. Senhor, me dá estratégias para essa igreja crescer. Ele poderia muito bem, não é, pastor? Simplesmente cruzar os braços e... Aquela igreja tem praticamente tudo. Ela tem vários canais de televisão, ela tem redes de escolas de ensino fundamental e ensino médio e ensino superior, ela tem várias rádios, ela tem vários canais, ela tem universidade, ela tem um jornal, só no jornal tem 1.500 funcionários no jornal, trabalha todo dia, ela tem mais de 200 ônibus para transportar as irmãs que fazem visita meio de semana e visita nos hospitais, ela tem mais de 2.000 missionários no mundo inteiro, ela treina
mensalmente um grupo de 3.000 jovens para fazer missões em várias partes do mundo. Ela tem uma coisa extraordinária que a gente fica boquiaberto quando lê. Mas aquele pastor disse: Senhor, eu quero estratégias para que a tua igreja continue crescendo. Ele já tinha quantos membros? 800.000. Mas a igreja, a cidade lá é um desafio enorme. A cidade tem milhões e milhões de membros. Então ele continuou pedindo estratégia do Espírito Santo, porque o seu desafio urbano era muito grande. E Deus lhe deu 3 estratégias. Primeira estratégia: festival de evangelismo, que aqui a gente chama cruzada. Uma cruzada por mês. Lá não pode chamar cruzada. Então, um festival gospel por mês. Um festival de evangelização, um por mês. Basta isso. Segunda estratégia: uma ação social por mês. Terceira estratégia: oração. Toda sexta-feira a igreja passa a noite, na verdade o dia, porque são 24 horas de oração, dia e noite. E todos os crentes que podem passam por lá. Tem crente que ora meia hora, tem crente que ora 2 horas, tem crente que ora 2, tem crente que ora 3, tem crente que ora 4, 5, 6, 7, 10 horas. E tem gente que fica por lá, faz o seu lanche por lá mesmo e passa as 24 horas conectado com Deus em oração ali no templo. E sabe o resultado, pastor? Ele deu lá o testemunho. Todo mês a igreja batiza 1.000 novos crentes. 1.000 novos crentes. Todos os meses 1.000 novos crentes. Neste livro eu coloco aí para os irmãos vários exemplos. Eu coloco pelo menos 14 sugestões de como uma igreja pode impactar uma cidade. E aqui vocês já têm um plano extraordinário, que são os grupos familiares, que Deus colocou também no coração do pastor e dos pastores da igreja. Vocês aqui já têm o Plano Salvador, que é outra estratégia extraordinária. E com planos desse tipo, a igreja pode chegar a todos os moradores desta cidade. E uma cidade inquieta, uma igreja inquieta com o evangelho, não demora muito, ela vai receber aquela insígnia que a igreja de Jerusalém recebeu. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Vocês encheram Jerusalém com essa doutrina. Vocês podem encher Bacabal com essa doutrina. Nós podemos encher o Maranhão com essa doutrina. Nós podemos encher Santa Inês com essa doutrina. Nós podemos encher Bela Vista. Nós podemos encher São Luís. Nós podemos encher Coroatá. Nós podemos encher o Maranhão. Nós podemos encher o Nordeste. Nós podemos encher o Brasil com essa doutrina. Se cada crente colocar no seu coração o desejo, deixar o Espírito Santo mover você, deixar o Espírito Santo ouvir as palavras, fazer você ouvir as palavras que Jesus disse. Roguem ao Senhor da seara, roguem ao Senhor da seara, roguem ao Senhor da seara, para que mande mais ceifeiros, para que mande mais ceifeiros para a sua seara. Quando eu estava em São Luís, eu me senti inquieto, incomodado para visitar Juazeiro do Norte, porque eu soube que era uma cidade muito idólatra, talvez um dos maiores centros de idolatria do Brasil. E nós fomos lá. Na época, eu convidei o pastor Zé Gomes, e lá organizamos uma cruzada. Ele pregou uma noite, eu preguei outra noite. Levamos uma caravana de Coroatá e levei alguns ônibus de São Luís e algumas bandas de música, e levamos também obreiros para fazer ação social. Quando nós chegamos lá, um presbítero
um presbítero da igreja que me recebeu, que eu fui na frente para preparar as coisas, fui com a minha família. Aí o presbítero disse assim: pastor Raposo, eu estou é vocês, saí do Maranhão para vir ser besta aqui no Ceará. Essas palavras, pastor. Um presbítero. Vocês estão gastando dinheiro, vocês estão gastando tempo, vocês vieram perder tempo aqui, esse povo não quer evangelho. Não, rapaz. Se eu fosse você, pastor, eu estava hospedado no hotel dele. Ele era o dono de um hotel. Eu estava hospedado, eu com a minha esposa, as 3 meninas. E ele disse: se eu fosse você, ligaria para esses irmãos para não vir perder tempo aqui. Aqui é Juazeiro, meu irmão. Eu disse: mas aqui o povo não quer ouvir de jeito nenhum. Ele disse: até que ouvir, talvez eles escutem, mas o que adianta? Você não vai ganhar nenhuma alma aqui. Parece que ele estava usado mesmo, né? Parece não. Ele estava, né? Estava só na carne. Aí eu disse: meu amado irmão, o plano está feito, nós já oramos, a equipe vem, a caravana vem, e eu só quero que você me diga aí quem é fulano, quem é beltrano, quem é cicrano, que eu vou agora tirar as licenças, licença da praça, licença disso, licença daquilo, e o trabalho vai acontecer. E eu consegui todas as licenças. Ainda me deram oportunidade numa rádio que diz que era o programa mais fofoqueiro da cidade, o programa mais embalado. Aí eu cheguei lá, estava para terminar o programa do cidadão lá, o locutor. Ele disse: mas eu estou sabendo que tem um pastor aqui do Maranhão que vai fazer um movimento aqui esse final de semana. Mas você sabe que você está em Juazeiro? Eu disse: é isso, é por isso mesmo. É por isso mesmo. E ele me deu lá uns 5 minutos para encerrar o programa dele. Era rádio e também era televisão e rádio. Tudo bem, fizemos bem no finalzinho. Deus nos abençoou, irmãos. Uma estratégia simples que Deus nos deu. Entramos na rua principal. Levamos muitas caixas de som. Muito folheto. Levamos também a obra social, claro. Nós tínhamos médicos, tinha dentista, tínhamos cabeleireiros, pessoas para trabalhar nessa área da estética, várias áreas da ação social. Escolhemos um bairro bem carente para fazer a ação social no domingo, mas a caravana amanheceu lá logo no sábado, e nós entramos na rua principal da cidade. Eu aluguei alguns carros de som e um pequeno trio elétrico e começamos a fazer o trabalho. Para nossa alegria e para nossa surpresa, o presbítero estava completamente enganado. As pessoas paravam para nos ouvir. Fizemos dezenas de cultos naquele dia na rua. Eu acho que deve ter passado de 100. E convidamos o povo para a cruzada à noite. Eu preguei uma noite, o pastor Ziel pregou outra noite. E no domingo de manhã foi a ação social. Em resumo, 323 decisões a Cristo Jesus em um final de semana, em uma das cidades mais idólatras do Brasil. Depois que estamos em Santa Inês, aí o coração virou para Canindé. Aí eu fui, levamos a banda de música, o trio elétrico Macedônia, o trio Macedônia, e pegamos apoio de 3 pastores, 3 Assembleias de Deus, cada um de um ministério, e uma Batista renovada. E essas 4 igrejas nos receberam, mas estamos apoiando, amém, glória a Deus. E nós levamos a primeira caravana, pequena ainda, só um ônibus, com esse trio e alguns carros pequenos. E ali estava o pastor da igreja mais antiga, o nome dele era José Cavalcante, do Ministério do Tempo Central, lá. Pastor Raposo e demais pastores, eles disseram que não podiam fazer o culto à noite, então tinha que ser à tarde. Também eles são muito tradicionais, ligados à questão de horários, os nossos mesmos, os nossos.
Eu sugeri para tirar o povo na hora da EBD e levar para a rua. Ele disse, não, é pecado. Não pode. Eu digo, então como é que vamos fazer? Ele disse, faz só sábado o trabalho. Ele disse, mas uma viagem dessa, uma distância dessa? Não, só sábado. Domingo é dentro do templo. Tá bom, é bem, tá feito. Fizemos assim. Preguei no sábado à tarde, dei uma palavra e botamos um jovem pregador de Santa Inês, o pastor Rafael. E ele pregou. Meus irmãos, o pastor mais antigo da cidade saltava, pulava de alegria, porque ele viu 27 pessoas decidindo-se a Cristo Jesus. Nós fomos para a praça principal da cidade e aconteceu um fenômeno lá. O líder religioso de maior reconhecimento naquela cidade botou uma nota no rádio, em uma das rádios, botou uma nota. Chegaram os mentirosos aí do Maranhão, disse ele, estão na praça principal, por favor não vão lá. Oh, mas ele estava enganado. As pessoas queriam saber que jeito era a cara dos mentirosos do Maranhão. E aí fez a propaganda para nós. Nós nem tínhamos usado o rádio e ele usou para nós. São os desafios da evangelização urbana, irmãos. Ele botou também um carro de som, mas criou outros trabalhos, mas nada adiantou. A multidão foi e nós oramos por 27 pessoas que entregaram suas vidas a Cristo Jesus. O pastor saltava de alegria, sabe por quê? Ele disse, pastores, eu estou aqui chorando e saltando de alegria porque Deus hoje quebrou um paradigma nessa cidade. Deus quebrou um costume, porque eu estou aqui há mais de 15 anos e tenho notícias da história da igreja e nunca vi nesta cidade 2 pessoas aceitarem a Jesus no mesmo culto, no mesmo dia. E agora eu estou vendo 27 pessoas se dobrando perante Cristo Jesus em um só culto. Aleluia! Terminou o trabalho do sábado, nós fomos domingo de manhã para o templo. E quando estávamos lá, aí domingo de manhã eu dividi o povo. Uns foram para o Ministério do Tempo Central, outros foram para o Ministério do Seta, outros foram para... Aí eu fiquei no Ministério Bela Vista, com o pastor do Ministério Bela Vista. E na escola que eu estava, Deus me deu uma visão, na hora da escola. E naquela visão, eu via uma fila de ônibus, lotados, e eu sabia que era de crentes. E outra fila de carros, pequenos carros, veículos, automóveis. E aí Deus me impulsionou naquela manhã e eu disse ao pastor do Ministério Bela Vista, eu disse, se vocês nos receberem, no próximo ano nós queremos voltar aqui. Mas o que Deus está me mostrando é uma fila de ônibus muito grande e vários carros pequenos. Então eu quero trazer 1000 pessoas em 20 ônibus. 1000 pessoas em 20 ônibus. Para fazermos um impacto evangelístico e pela primeira vez dirigirmos 500 cultos em um dia em Canidé. O pastor se alegrou, chorou, se emocionou e disse, eu nunca vi isso, mas se vocês tiverem coragem, podem vir. E ele preparou um colégio para receber a multidão. Irmãos, e Deus abençoou. Eu não consegui os 20 ônibus, mas eu consegui as 1000 pessoas. Eu consegui 16 ônibus e mais de 20 carros pequenos, cada um com 5. E aí passou um pouco do que a gente queria, né? E chegamos lá, não podia avisar porque tinha que ser de surpresa. Só quem sabia eram os pastores. Só os pastores sabiam. E nós chegamos de madrugada. Alguns ônibus quebraram na estrada, mas ficamos esperando, aguardaram. E um dos pastores disse, pastor, mas aqui tem um detalhe.
aqui o povo só sai na rua se tiver foguete. Se não tiver foguete, eles não. Eu disse, então vamos comprar foguete. Compra do rojão, daquele pesado. Compramos umas 30 caixas, pastor Raposo. Eu estou falando do desafio da missão urbana. Cada lugar tem a sua história. O povoado do missionário, lá em São Félix, como é o nome do povoado? Coités. Tem uma característica que Deus já ensinou para ele, qual é a característica, e a igreja lá não triplicou, meu amado, sextuplicou, né? Pela quantidade aqui, Deus já deu para ele a estratégia e a obra lá está avançando. Então cada lugar tem a sua característica, cada lugar. Como o irmão disse que lá, o pastor disse, tem que ser no foguete, eu disse, então vamos lá, 30 caixas. Botamos os fogueteiros em cima do trio, junto com os pastores, e aí a história era essa. Que zoada é essa? É o foguete do santo. Lá não tem um santo famoso? Lá não tem um santo famoso? Tem ou não tem, irmão? Tem, alguns aqui até foram nas procissões por lado de lá, pagar promessa e tal, né? Pois é. Aí, meus irmãos, entendemos que a estratégia era aquela. Dividimos o povo, organizamos as 1000 pessoas. As 1000 pessoas. Inclusive, foram 2 ônibus de Teresina, 2 de São Luís e os outros de Santa Inês. Então, dividimos o povo, organizamos nas ruas e marcamos o horário certo para começar ao mesmo tempo 100 cultos na cidade. Entenderam? Parecido com a estratégia de Josué. Quando eu der o grito, estava marcado o horário. Quando for 8 horas, ninguém ligue o som antes das 8. Só se for para dizer alô, alô. 8 horas começam os cultos. Dirigir culto das 8 da manhã até o meio-dia. E quando fosse 3 horas da tarde era para começar a grande carreata, saindo da escola na entrada da cidade e indo para a praça principal. Aí Deus fez um milagre. Nunca a prefeitura havia apoiado um grande evento evangélico. Mas alguém fez uma equipe, veio de Fortaleza, descobriram o aniversário da cidade e que haveria um som dos mais famosos do Brasil montado na praça principal. Iriam montar o som 2 dias antes do aniversário da cidade. Aí um pastor avisado por Deus foi lá, encontrou o líder num momento assim gracioso e conseguiu o som para nós, com toda a estrutura para nossa cruzada um dia antes. Eu estou contando o que aconteceu aqui perto de nós há pouco tempo e conosco. Nós começamos a passeata 3 horas e o detalhe era esse: ninguém janta agora, a não ser depois do culto, e a passeata com a carreata emenda com a cruzada, que era para pegar o povo cedo da noite e olha, com aquele sonzão ligado, louvando a Deus. Levamos os cantores, levamos a banda de música, a nossa banda lá de Livro dos Vales, Santa Inês, e além do trio que estava dando apoio, e outros carros de som que os pastores de lá alugaram. Claro, tem toda uma logística. Eu fui antes fazer reunião com os pastores da cidade e nos preparamos, e oramos, jejuamos e fizemos toda a logística necessária, né? E deu certo, meus irmãos. Depois que mais de 500 cultos foram realizados, de manhã para meio-dia, 3 horas da tarde, a multidão. Quando nós fizemos a oração, começamos os primeiros louvores, e o pastor de lá disse: está na hora do foguete. Eu disse: então é com vocês, pode ir. E começou, e de fato as pessoas pararam o que estavam fazendo, e quando diziam: o que é isso? É do santo? Qual era a nossa resposta? É do santo. O Santo Jesus. O Santo Jesus. A estratégia foi essa.
Esse povo é do santo? É. Do santo dos santos. O santo Jesus. O santo Senhor. O santo Salvador. O santo que morreu na cruz e ressuscitou. É Ele. E fomos para a praça principal. Naquele dia, eu adoeci. Estava com uma crise. Deu uma crise de pedra nos rins, alguma coisa assim. E eu não podia pregar. Estava sofrendo muitas dores, mas o trabalho estava feito, estava tudo organizado. E eu já tinha levado 2 pregadores de reserva. Eu disse, se não der para mim, dá para ti. Se tu adoecer, isso aqui não é possível que ele adoeça também. E certo é que foi o pastor José Edson que pregou. Para nossa alegria, somando as decisões do dia e as decisões da cruzada, passou um pouco de 300 decisões para Cristo Jesus. O que mais me alegrou em tudo isso é que Deus usou a nossa igreja de Santo Inês para despertar a igreja evangélica lá. E eu fiquei em contato com alguns pastores e eles disseram, nunca tínhamos feito um trabalho unidos. Mas a história mudou. Os ministérios, as convenções, as igrejas, a história mudou. Nós não podemos mais ir lá. Mas eles estão fazendo um grande evento todo ano. E eles chamam de mobilização evangelística. E estão fazendo para a glória de Deus. E segundo o pastor que me deu os últimos relatórios, ele diz, pastor, a vinda de vocês aqui em 2 anos seguidos foi para mudar a nossa visão de evangelização. Porque nós estávamos colhendo um por um, quando a gente conseguia levar no templo. Nós aprendemos que nós temos que fazer pescaria de arrastão. Nós temos que ir lá. E nós temos que levar o povo lá. E nós temos que agitar as águas. E todas as igrejas evangélicas cresceram na cidade para a honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Fique de pé na presença do Senhor. Diga comigo, a ação missionária de Jesus. A visão missionária de Jesus. A compaixão missionária de Jesus. A dimensão da seara. A consciência da seara. O apelo de Jesus. E a solução missionária de Jesus. Tudo isso, diga, tudo isso pode se cumprir na minha vida se eu abrir a minha mente, o meu coração para o Espírito Santo fazer de mim o missionário que Ele deseja. Pastor, eu vou ter que ir para o Peru? Necessariamente não. Pastor, eu vou ter que ir para a África, eu tenho medo. Necessariamente não. Tenho que ir para o interior da China, para o norte da Índia, para o norte da África, para as Filipinas, para alguma ilha do Pacífico, para alguma aldeia indígena. Necessariamente não. Tem muitos de nós que não podem mais ir. A saúde não permite, a idade não permite, mas há muitos que podem ir. E os que não podem ir, podem orar. E muitos que não podem ir, podem contribuir. Podem manter os missionários. Podem dar as mãos com o pastor da igreja, com a secretaria de missões, com aqueles que estão imbuídos dessa tarefa. Se você der lugar ao Espírito Santo, o grande promotor de missões, o maior interessado nas missões urbanas e rurais, não importa o tamanho do desafio da cidade, o Espírito Santo capacita a igreja, o Espírito Santo prepara a igreja, o Espírito Santo impulsiona a igreja, o Espírito Santo levanta missionários, o Espírito Santo vocaciona missionários,
O Espírito Santo enche os missionários do Espírito Santo, do seu Espírito, do seu poder, da sua graça, dos seus dons, da sua virtude. Você deseja ser um ganhador de almas? Você entende que pode ser um ganhador de almas? Você entende que o Espírito Santo pode usar você para ganhar almas? Curva a sua cabeça. Feche os seus olhos. Pense na ação missionária de Jesus. Pense na visão missionária de Jesus. Pense na compaixão missionária de Jesus. Pense na dimensão missionária da grande seara. Pense na consciência que Jesus tem dessa seara. Mas pense também no apelo que ele fez. E acredite no que Jesus disse. A solução de Deus para a seara é mais obreiros para a seara. Mais obreiros para a seara. Mais obreiros para a seara. Se você não tinha pensado sério nesse assunto, eu convido a você a pensar seriamente em ser um ganhador de almas. Pastor, mas eu ser um ganhador de almas? Sim. Eu não sou um pregador, pastor. Necessariamente não é preciso ser um pregador para ser um ganhador de almas. Necessariamente não é preciso ser um mestre na Bíblia para ser um ganhador de almas. Basta que a compaixão de Jesus seja compartilhada pelo Espírito Santo com o teu coração. Com o teu coração. Se você deseja isso, comece a pedir. Se você deseja isso, comece a pedir. E o Espírito de Deus está aqui. E Ele pode renovar você. E Ele pode encher você. E Ele pode capacitar você. E Ele pode preparar você. E Ele pode ungir você. Levante uma de suas mãos comigo. Você não é obrigado a se declarar um missionário de hoje em diante. Mas eu gostaria simplesmente que você pensasse seriamente em se envolver mais com missões. Aleluia. Em se envolver mais com missões. Deus não te trouxe aqui por acaso. Você quer saber de uma coisa? Nunca mais haverá outra reunião igual a essa, nos mesmos moldes dessa. Essa reunião é única. Com o mesmo tanto de pessoas, com a mesma motivação que estão aqui, só tem essa. Só teve essa. As outras que terão a partir de amanhã já podem ter uma conotação um pouco diferente. Com o mesmo tema. Mas a conotação pode ser um pouco diferente. Mas o Espírito Santo está olhando para estas mãos que você levantou agora. Espírito de Deus, promotor de missões, promotor de missões, levanta mais obreiros para a tua seara, Senhor. 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 Aquece os corações com mais amor pelas almas. Que assim seja no nome de Jesus.
Pode sentar adorando a Deus. E peça sempre um coração missionário. E se você já tem, renove este coração missionário no poder do Espírito de Deus. Muito obrigado pela vossa atenção. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado, pastor Raposo.